Hoje nós vamos ter o prazer de voltar com aquela coisa aqui interessante para todos vocês. Hoje eu tenho o prazer de fazer o resumo da semana. Então, hoje vamos fazer a reação dos episódios que saíram ao longo da semana no canal da Whole Talks. Inicialmente nós tivemos um convidado super interessante, ele que é o carismático Sami Sabino. O que me levou a debater sobre este tema, inicialmente, foi a minha startup, que por acaso vem mesmo para solucionar este grande problema que existe no nosso país, que é a questão das enchentes, ou seja, longas filas no setor público. Este jovem, de certa forma, trouxe um episódio bastante interessante por causa do desenvolvimento da sua startup. Ele, ao longo do tempo, tem desenvolvido questões que dão solução aos aspectos da adesão dos serviços públicos. Ele veio cá e falou de aspectos bastante importantes. Tens algumas questões que são aderentes àquilo que se passou neste episódio? Sim. O nosso convidado, Sami Sabino, né? Com o projeto dele muito inovador. Acredito que já deve ter alguém que tenha pensado nisso, mas meteu em prática, né? Ele se antecipou através do Lishwa. Sim, eu por acaso gostaria de saber se ele um dia vir para cá ou se vai responder nos comentários, né? Se ele vai abranger apenas no serviço de identificação ou também em questão de passaporte. Mas acredito eu que a inovação que ele está a criar é mais ou menos em questões de agendamento para todos os serviços públicos. Quer seja identificação, quer seja passaporte, quer seja marcação de outros fatores, ou seja, outros serviços que poderão beneficiar a população. E não só, para além dele criar esta questão da implementação da sua startup, ele falou também dos aspectos que levam a enchentes, não é? Como é que faz-se gestão, em questões de nível de segurança. A falta de informação impacta muito, bastante, porque suponhamos eu me dirija para uma instituição do governo, né? Uma agência governamental, suponhamos a identificação, eu chego lá achando o agendamento é feito de tarde, mas lá dizem que o agendamento é feito de manhã para vir no dia seguinte. Então, se eu chegar lá com a falta dessa informação de tarde, posso fazer barracos, posso pedir por direitos que naquele momento não seriam direitos, né? Seriam exigências não muito opcionais. No decorrer do episódio as pessoas poderão aprender bastante coisa que ele foi dando aqui, dicas e chegas, só vendo mesmo para poder acompanhar e ver quão foi interessante ele passar uma informação bastante interessante. Para quem quer acompanhar este episódio já sabe o que deve fazer, não é? Que poderá ter mais informações boas. Mas como tudo, foi o primeiro episódio que nós lançamos no ano de 2024, não é? Que é o episódio com Sami Sabino. Depois trouxemos algo também que é interessante para aqueles caras que querem saber um pouquinho sobre o sistema judicial, as feiras judiciais. Saibam que nós estamos na época de feiras judiciais e vamos retomar, não é, em 22 de março, e nós trouxemos o Emanuel José, consultor jurídico. Esse cara trouxe bastante informação sobre coisas que a gente não sabia. Eu nem sabia que um juiz fica de férias. O tribunal em si, a sua atividade, os juízes não ficam de férias, ou seja, os juízes estão a trabalhar, mas só que o seu trabalho é propriamente a nível interno. Eu nem sabia que um advogado tem período de pausa em que ele vai refrescar um pouquinho a sua mente para trazer mais informações para poder defender de melhor forma o seu cliente. O nosso convidado trouxe informações bastante importantes, falou de várias coisas, de como é que funciona o sistema judicial angolano, quais são os aspectos, os critérios que cada processo leva, processos em andamentos e processos finais, como é que os tribunais lidam com inúmeras situações. Nós recebemos tudo digitalizado, mas nem sempre, mas é digitalizado, não é? Até chegar ao meritíssimo juiz. Bem, mas antes, não é? Antes mesmo de chegar até ao meritíssimo juiz ou antes de chegar ao tribunal, não é? Vamos aqui descer um pouco nas procuradorias, né? Que têm trabalhado nas esquadras. Na verdade, as condições não têm sido das melhores, não é? Falo por conhecimento de causa, não tem sido de uma das melhores. Bom, são coisas boas que foram deixadas aqui que todas as pessoas que acompanham este episódio poderá ser importante e poderão aprender mais. Mas eu fiquei aqui com uma questão de dúvida. Será que, por exemplo, se alguém foi preso nesse período, por exemplo, estamos de férias
judiciais ainda, nesse caso. Será que terão até que esperar um tempo até os tribunais voltarem a trabalhar 100% para Não, um na julgamento realidade sumário? os tribunais não param. Existe um número de funcionários que diminui, não é? O tribunal, mediante aquilo que eu percebi, é que eles continuam a trabalhar, mas com um número reduzido de pessoas. E então existem alguns processos cuja a extensão do mesmo vai sendo resolvido de forma paulatina, estás a ver, com mais calma e tudo mais. Aquilo não é algo que vai ser resolvido da noite para o dia ou de 2 semanas. Leva-se um pouquinho de tempo, porque depende muito da extensão de cada um. Um crime de alguém que vai a tribunal por roubo é diferente de alguém que comete um crime por assassinato. Estás a ver? Ok. Então, eu acho que da forma conforme o processo vai ser levado é de forma diferente. Já na quinta-feira nós tivemos um episódio super interessante também, que é com o camarada Pablo Matias. Esse cara trouxe bastante informação sobre a nutrição. Construir corpo requer tempo, requer paciência, requer disciplina. Tu não vais construir um corpo em 1 ano, não vais construir em 1 mês. Corpo é para ser construído. Ginásio é ingrato. O que tu ganhas num ano, podes perder num paludismo. Os suplementos ao longo do tempo vêm sido muito requisitados pelas pessoas, pela busca da melhor forma física e tudo mais. E o nosso especialista aqui falou de coisas, de critérios que nós devemos utilizar ao recomendar uma suplementação ou ao solicitar uma suplementação, os benefícios que nós podemos ganhar ao consumir uma ou outra e os riscos também que podemos estar associados a isso. Basicamente, a suplementação vem para suprir necessidades que nós não conseguimos encontrar nas nossas refeições diárias. Por exemplo, os idosos que têm perda de massa muscular, têm 70, 80 anos, hoje em dia tomam creatina em qualquer parte do mundo. Ok. Não tem idade e não precisas treinar. A creatina também melhora muito a função cerebral. Então não é só para quem treina, é para todo mundo. Isto é algumas vantagens e também tem desvantagens. Porque muita gente hoje só quer ter o shape bonito e tudo mais, mas não sabe quais são os sacrifícios que deve passar. E ele passou ideias bastante importantes, conceitos que eu nem imaginava, que vocês devem parar para pensar o seguinte: uau, eu acho que para a busca disto eu devo fazer isto e aquilo. E fala um pouquinho sobre o efeito da jarda, daquela questão imediatista que as mulheres têm, ou os homens têm de adquirir aquele físico maravilhoso, não? Mas elas não querem ter perna, elas querem ter rabo. Nós sabemos o porquê que elas querem ter rabo, não sabemos. Mas tem que ser proporcional, porque eu vejo os fisiculturistas têm proporção, o corpo é grande, tudo bem definido, as pernas também. Mas os fisiculturistas não fazem uso desses olhos. Atenção. São coisas completamente diferentes, porque senão nós seríamos muito maiores. Ok. O tipo de hormonização que nós fizemos são hormonas que o nosso corpo reconhece. E nós trabalhamos o músculo. Sim, está a ser um problema. Isso já não está a ser um problema de forma individual, está a ser um problema do Estado, porque está afetando muito a saúde pública. Claro, porque muita gente ao começar a colocar esse tipo de substâncias acaba um pouquinho prejudicando a sua saúde. Acho que o Estado deve criar uma forma de intervenção, um hospital, regulamento. Hospital da Jarda. Exato. Ou seja, o policiamento das jardas. Não, mas fica complicado criar um policiamento das jardas, mas as pessoas, claro que precisam de mais informações. O problema é o efeito imediatista. Exatamente. Eu também gostaria aqui de abordar sobre... Tem uma parte que ele disse que eu pude aprender sobre a aveia. Na Papa verdade, de aveia tem muitos benefícios. Sim, ele disse, e chega a ser um pouco econômico, porque eu vi aqui no mercado da Arraial que o pacote está a 700 kwanzas. Foi o mesmo preço que ele disse? Sim, disse. está a 700 kwanzas. E tem mais grama que o próprio pão e chega a ser mais saudável. Então, fazendo aquele balanceamento entre hoje uma papa de aveia, um batido de aveia com banana, chega a ser um pouco mais econômico, precisa comprar pão de 200, 300 durante a semana. Para quem consome pão, eu acho que tem o maior pão benefício. É um dos vilões mesmo. Claro, os carboidratos têm que ser bem controlados, então
é um bom vilão. Epá, eu acho que aprendendo mais é vendo este episódio, que poderá ser interessante para que tenhamos mais informações e dicas boas foram passadas. Um dos efeitos é mesmo o efeito imediatismo para as mulheres que gostam de procurar Java. Significa dizer que tu não deves seguir o teu PT, o teu personal trainer, deves ir fazer uma consulta com um nutricionista, procurar um especialista da área de fisiculturismo, para que possa te passar mais informações sobre como é que tu deves fazer os teus treinos, o que é que recomendas para o teu corpo e tudo mais. Então tu deves seguir mediante aquilo que o teu corpo vai dar de melhor. E para finalizar, já logo no sábado nós lançamos um episódio super especial que nós falamos com a nossa especialista Stella Quilalo. Meu nome significa estrela. Então eu já nasci Uau. para brilhar. Então quase sempre tentam impedir que eu brilhe. Não é? Uma jovem bastante alegre, contaminou o seu sorriso aqui no set de gravações da Whole House. Todo mundo ficou apaixonado, encantado com as informações que ela disse. Ela falou sobre estratégias de marketing para criar um bom perfil nas redes sociais. Imagina que eu seja uma profissional de comunicação, né, e eu tenho um LinkedIn e um Instagram. Eu não vou usar o LinkedIn para passar uma imagem mais séria profissionalmente. E o meu Instagram é de uma memeira que só partilha memes. Tem que estar alinhado. Se no LinkedIn eu exponho aquilo que é a minha capacidade profissional, debato temas ligados à comunicação, partilho fotos em fóruns do meio da comunicação. No Instagram eu vou utilizar umas fotos ou publicações mais descontraídas, mas também ligadas ao meu mundo, que é a comunicação. Sim senhora, grande tema. Achas que nossas redes sociais estão lá? As nossas redes sociais ainda precisam mais. Nós estamos ainda atrás de outras coisas. Pagar para provar. Então nós precisamos aprender. E ela falou de coisas muito boas. Ela é muito do sistema orgânico, não é? E ela falou daquela questão de que nós devemos seguir. E devemos também olhar um pouquinho daquilo que nós transbordamos, não é? A nossa imagem deve ser similar em qualquer perfil, que significa dizer que nós devemos manter o perfil responsável no LinkedIn e um outro perfil no Instagram. Se tu gostas de partilhar lifestyle, tu tens de escolher qual é a plataforma mais exata que tu vais partilhar o teu lifestyle, para não começares a misturar a tua questão profissional com o teu lifestyle. E esse episódio está super interessante. Para quem quer aprender um pouquinho, poderá ter mais informações na mesma. Exatamente. Eu, por exemplo, eu aprendi que eu uso muito mal as redes sociais. Todos nós usamos até um dia aprender a usar de forma certa. Porque agora eu acho que estou a tentar ver numa vertente de usar as minhas redes sociais para poder vender. Uau. Para poder vender qualquer coisa. Então significa dizer que as fotos retiradas de forma indecente devem ser alteradas. Então, o pessoal todo deve acompanhar os episódios da semana e fiquem atentos a um próximo especial resumo da semana para que vocês tenham mais informações de como é que foi o episódio e assim aprendam mais com a Whole House. E um até já. They call me a